Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar aqui a resolução de uma questão de química, que fala um pouco sobre número de mol. Em 2 mols de álcool etílico, C2H5OH, são encontrados 2 átomos de carbono, 2 moléculas de álcool, 2 mols de carbono, 72 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio ou 18 átomos no total, né? Bom, primeiro, aqui tem como dado o número de Avogadro, que é os 600 sextilhões, né? Ou 6 vezes 10 a 23 por mol. Esse número 6 vezes 10 a 23 por mol, ele é o número de partículas que a gente tem em cada 1 mol de determinada molécula. Então, é diferente quando eu olho uma molécula dessa e faço a seguinte pergunta, ó, vou pensar nela assim. Aqui é C2H5OH, eu vou juntar esse H aqui, ó, para ficar C2H6O, tá? Só para ficar mais fácil de observar essa estrutura, ó. Eu tenho aqui o C2H6O. Imagine que eu tenho uma molécula de C2H6O. Se eu tenho uma molécula apenas, quantos átomos que a gente tem de carbono? Você vai ver que em uma molécula de C2H6O, nós temos 2 átomos de carbono. Então, nós podemos falar aqui que temos 2 átomos. Em uma molécula, nós temos 6 átomos de hidrogênios. Então, vamos marcar aqui, ó, 6 átomos de H. E aqui são 2 átomos de carbono, né? E temos também, ó, um átomo apenas, quando não aparece nada aqui na frente, né? É porque é um número que fica aqui no índice implícito, né? Então, temos um átomo de oxigênio. Esse é o número de átomos que a gente tem em uma única molécula. Agora, se a gente fala que a gente tem um mol não é uma molécula. Um mol são 600 sextilhões de partículas, é um número bem grande. Então, se eu falo que eu tenho 1 mol de C2H6O, eu estou dizendo que eu tenho do carbono 2 mols. Ó. Aqui não tem um 2. Então, a gente diz que a gente tem 2 mols de carbono. Observe que 1 mol dessa molécula equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas. É um número extremamente grande. Para você descobrir o número de átomos que você tem em 2 mols de carbono, você multiplicaria esse número aqui por 6 vezes 10 elevado a 23. Então, 6 vezes 10 a 23 vezes 2 mols, nós teríamos 12 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Esse daqui é o número de átomos só de carbono que a gente tem em 1 mol dessa molécula. Se nós dizemos aqui que temos 6 átomos de hidrogênio para cada molécula, se temos 6 mols de hidrogênio, então, se temos 1 mol de C2H6O, então teremos 6 mols de hidrogênio. E 6 mols de hidrogênio, em quantidade de átomos, seria 6 mols vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Então, no caso, 6 por 6 aqui, nós chegamos em 36, vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono. Esse é o número de átomos que nós temos em 1 mol desta molécula. E a gente tem 1 átomo de carbono por molécula, né? Se temos 1 mol da molécula, também teremos 1 mol de oxigênio. E o número de átomos seria 1 vezes 6 vezes 10 a 23, que é o número de Avogadro. Então, teríamos 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de oxigênio. A questão, ela não perguntou para 1 mol. Eu só estou dando todo o conhecimento básico aqui para você conseguir responder agora a questão que está perguntando para 2 mols de C2H6O, de álcool etílico, tá? Então, o que você faria? Você começaria a questão assim, ó, 2 mols de C2H6O. Quantas moléculas a gente tem de C2H6O? É isso aí, vezes o número de Avogadro, vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Então, nós teríamos 12 vezes 10 elevado a 23 moléculas.
Esse é o número de moléculas nos 2 mols de C2H6O. Com relação ao número de átomos, por exemplo, o carbono são 2 mols vezes 2 aqui, ó, o número de mols que a gente tem de carbono seriam 4 mols. Então, temos 4 mols de carbono. O número de mols que a gente vai ter agora do próximo, ó, do hidrogênio, deixa eu marcar assim, ó, são 6 multiplicado por esse 2 que está aqui. Deixa eu melhorar esse 6 aqui também, né? Então, 6 aqui, 1, 2 e 1 aqui. Beleza. Ó, então, nós teríamos 6 multiplicado pelo número de mols de moléculas, que são 2, então nós teríamos 12 mols de hidrogênio. E nós teríamos também 1 aqui multiplicado por esse 2, 2 mols de oxigênio. Para a gente encontrar um número de átomos, a gente vai multiplicar esse número de mols de cada átomo pela constante de Avogadro, pelo número de Avogadro, que é 6 vezes 10, 23 aproximadamente. Então, olha só, vamos marcar isso aqui em todos os casos, 6 vezes 10, 23. E como que ficaria? No primeiro caso, 4 vezes 6 é 24, então vai dar 24 vezes 10 é 23. Deixa eu melhorar aqui esse 23 aqui em cima. 6 vezes 2 aqui dá 12, né? Desce 2, sobe 1. 6 vezes 1 é 6, com mais 1 seria 7. Então, dá 72 vezes 10 é 23. E aqui, 6 por 2 não dá 12, né? Vezes 10 é 23. Ou, né, a gente pode colocar esses valores também todos em notação científica, né? 2,4 vezes 10 é 24. Aqui, 7,2 vezes 10 elevado a 24. E aqui 1,2 vezes 10, 24. Aqui os valores ficarem em notação científica, né? Esse é o número de átomos que a gente tem de cada um desses elementos. No primeiro caso, átomos de carbono. No segundo caso, são átomos de hidrogênio. No terceiro caso, átomos de oxigênio. Agora sim, nós conseguimos responder essa nossa questão, ó. Se eu tenho 2 mols de álcool etílico, eu tenho 2 átomos de carbonos? Não, eu tenho 2 mols de carbonos ou 12 vezes 10 a 23 átomos de carbonos. Essa A é falsa. Eu tenho 2 moléculas de álcool? Falso. A gente tem 2 mols de álcool, que são 12 vezes 10 a 23 moléculas de álcool. Então, em 2 mols, esse aqui é o número de moléculas que a gente tem, ó, de álcool. 12 vezes 10 elevado a 23. Então, não são 2 moléculas apenas, tá? Um número enorme de moléculas. Teria 2 mols de carbono? Ó, a gente até fez um 2 mols de carbono aqui, mas isso é se eu tivesse 1 mol de C2H6O. Para 2 mols de C2H6O, nós temos 4 mols de carbono, porque você multiplica este valor aqui pela quantidade de moléculas que a gente tem. Então, é falsa também essa letra C. A letra D fala que teríamos 72 vezes 10, 23 átomos de hidrogênio. Aqui está certo, ó. Em 2 mols, nós temos 72 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Aparecem bem aqui, ó. E está sempre em notação científica. E 72 vezes 10 a 23 está correto. Vou marcar aqui a D já como gabarito. 18 átomos. Não, no total teríamos um número bem maior do que 18 átomos, né? Então, letra D é o gabarito para essa questão. Espero que vocês tenham gostado da resolução e compreendido passo a passo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos, que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link dos cursos do Estuda Mais. E se precisar de aulas particulares, tem contato para aulas também na descrição aqui do vídeo.